Seja no carro, na cozinha, na sala ou no caminho, o importante é estar sempre à vontade. Olá internet, sejam bem-vindos a mais um episódio à vontadinha. Eu sou o Filipe Fernandes, alô Cascata Júnior. No Instagram. E hoje vamos falar de coisas que provavelmente estão no título. Cenas. Yeah. Intrigas. Intrigas. Polémicas. Notícias. Algumas, mas peraí, notícias como estão a saber na SIC Radical, né, que era com o notícias mesmo. Sim, apresentados que... pela Paula, mas eu não sou tão bonito como a Paula Coelho. Ainda. Nem sabia que elas tinham nome. Era sempre a mesma. Era? Eu já não me lembro. Pois, estás a ver, andavas desatento. Eu, como verdadeiro era mais consumidor que uma. Acho que de era mais que notícias... uma. Acho não, que era mais só uma. Era a mesma pessoa. E eram para aí 10 minutos de notícias. Também não havia muito. Não, estava a falar da versão Tuga, mas depois havia uma versão em inglês, que era, aí eram várias. Certo. Certo. Mas eu só vi a versão Tuga, porque eu não tinha idade para perceber o que era inglês. Agora já sei. E falo mais ou menos bem. Puta crime! Alegadamente. Melhor que o Zé Camarinha. Puta crime. Que não é fácil, porque o gajo, só o que ele fala no Algarve dá para conquistar meio Algarve. Agora não, agora já não consegues. Achas que não? Acho que a meta mudou. É, a turista inglesa e a agora turista... Agora tem um nível maior de... Exigem mais do que puta crime, se calhar. May I puta crime, estás a ver? Pedir, estás a ver como é que se chama aquela coisa que... Educação. Também, sim, eu queria dizer consentimento, mas... Exato, com muito sentimento. Aliás, para esfregar o creme é preciso ter algum sentimento. Não é? Exato. Não é qualquer um que esfrega o creme. O creme branco. Creme branco. Protetor solar. Let's go! Ok, vamos falar de que é hoje? Vamos falar de sentimento também. Sentimento por... Se calhar devias rodar... É a vinheta? Tanto aí. Tanto texto, polémica. Não, peraí, deixa-me só fazer uma ceninha. Enquanto hablas disso. Tanto texto. Portanto, o que é que nós vamos mostrar hoje? Só para contextualizar. Há uma senhora ativista, ilustradora, feminista, podemos dizer assim, chamada Clara Não. Porque é que ela se chama Clara Não? Não faço, perguntem a ela ideia. Não faço ideia. Perguntem à senhora porque é que é não e não é sim. Porque todos nós preferimos Clara sim do que Clara não, né? É chato dizer que não, muitas vezes. No entanto, a senhora, muito popular, uma legião de fãs, nas redes sociais, por causa das suas opiniões. Portanto, a senhora, por causa dessas opiniões muito válidas, tem uma coluna no Expresso. Uma coluna no Jornal Expresso que considero até que é um jornal bastante, portanto, pouco polémico, pouco dado a polémicas. É um jornal bastante, portanto, conservador. E nessa coluna, esta semana, a senhora Clara Não escreve uma crónica na qual diz assim: epá. Para ela chama-se mesmo Clara Não é um nome tipo stage. É stage name, sim. É stage name. Sim, mas eu não sei qual é o nome oficial da menina, portanto. Porque Clara Não é espetacular. É um nome tipo Clara Não! Claro que não. É muito bom. Clara Não, então é que é Clotilde? Carola? Zé, portanto, aqui o nosso Zé. O Zé Não. O Zé Não. O primo do Zé Nando. É o primo do Zé Nando. Para quem não conhece, o zenandismo é a nossa religião a seguir ao tigismo. Sim. O tigismo... Nós somos politeístas. É. Não vale a pena explicar. Isto fica para outro episódio. É muito Pronto, fio. A senhora que está aí na notícia, portanto, publicou um artigo, disse, tal, é importante olharmos para os clássicos, mas são aborrecidos. É uma seca, pá. Ler os Maias, seca. Ler os Lusíadas, uma seca do caraças. Ler o Alto da Barca do Inferno, também é uma seca. Memorial do Convento? Uma seca também. Eu não me lembro nada disso. E ela diz que, como há uma dificuldade real, é verdade, em criar hábitos de leitura nas crianças e nos jovens, que a gente devia promover uma escrita ou autores mais contemporâneos.
É basicamente essa a tese que a senhora Clara não defende, ou seja, caguem para os Lusíadas, caguem para o Saramago, vamos mas é ler Sofia de Melbrenner e outras, que tal? Questão. Não podem coabitar os dois? Mas depois o argumento dela é, quantas vezes é que ouvimos alguém a dizer com honestidade a meia descrição dos azulejos dos Maias? A vida dos azulejos? O meu escritor favorito é o Luís Vaz de Camões. Ou o meu ídolo é o Gil Vicente. Diz ela ali na primeira página. E, facto, és capaz de encontrar muita gente a dizer que gosta do Gil Vicente, mas por outras razões. Futebolísticas? Yeah. Pronto, mas eles não vão dizer o meu ídolo é o Gil Vicente. Vão dizer o meu clube é o Gil Vicente. É diferente. É diferente. Portanto, eu acho que até são reflexões relativamente válidas, dado, portanto, a dificuldade que nós temos hoje em dia com o ensino e os desafios que o mundo digital trazem para o ensino moderno. Vamos aplicar isto a outras modalidades da escola. Frações são aborrecidas, mas a continuar aí com somas. Também não pode ser. Exponenciais, não. Vamos para outras coisas. Mas para a matemática que realmente importa hoje em dia. Sim. Qual é a matemática que realmente importa Ligar hoje em dia? telemóvel, Literacia financeira. Sim, exatamente. Essa é a matemática que importa, que não ensinam na escola. É verdade, passa lá a saber porquê. Pá, os juros e as taxas. O que é juros? O que é um TAIGA? E o IRS. E o IUC? O que é um IUC? Pois. Tu não sabes. Até Nós também não, quer dizer, temos uma ideia, mas suspeitamos. A gente paga e cala-se. A não ser que tenha um carro elétrico. Para já é de graça. Por enquanto. Até que se lembra. Não, a bateria é mesmo poluente, não é? Se calhar no fim afinal. De vida, a bateria polui para caraças. É. Pois. Não condena-se. Pronto. O senhor aqui do outro lado, o poeta da cidade. Também é outro nome muito bonito. O poeta da cidade. Qual é a cidade? Não sabemos. É uma cidade qualquer. É a cidade do... E eu estou a falar assim com aquele tom de voz, porque ele é um gajo que declama poemas. De poema? Famoso por declarar alguns autores conhecidos nesta maneira de dicção. Para além da grande maioria das pessoas escritoras nos currículos de língua portuguesa serem do género masculino, praticamente todas elas são brancas. A falta de representatividade e de perceber o privilégio de ser branco leva à desigualdade não só de tratamento, mas também de pensar o futuro. Como se sentiria uma criança negra que só lê autores brancos na escola? Pronto, e é aqui que eu acho que começa a polémica. Eu acho que no início a reflexão dela até ia por um bom caminho, pronto, tudo bem e tal, pronto, está certo, é verdade, é uma seca. Todos nós conseguimos concordar que se calhar ler os Lusíadas é uma seca. Game of Thrones é que era fixe, Song of Ice and Fire, as pessoas iam adorar. Feito por quem? Um autor branco também. Quem diria? Então pronto, e aí, Punk era branco ou era preto? É branquinha também. É branca também. É branquinha, pronto. Então qual é aquela que eu não me lembro? E temos aí a resposta do homem. Pimba, estou cansado que se dê palco a este tipo de pessoas. Pessoas que o único objetivo é polarização em torno de temas sobre os quais estão mal informadas, com opiniões infundadas e neste caso, falsas. Pessoas que descobriram que poderiam capitalizar o tumulto digital e transformar a opinião pública no seu pequeno milheiro pessoal, enquanto aproveitam a boleia às costas de empresas como o Expresso. O que é que tens a dizer acerca deste primeiro interlúdio? Assim, eu podia pegar nisto e aplicar a qualquer notícia do CM. Ou qualquer notícia que agora vês na internet. Estás a ver isto? Isto é a descrição perfeita o estado atual das coisas. O estado atual do mundo digital e informativo. Mas porquê? Porque dá dinheiro. Diz ali que o Porquinho Milheiro é um sítio onde tu pões as tuas poupanças e tu vais metendo dinheiro. É isso. Mas ele está a dizer... Literacia... Sim. Ele está a dizer isso. Que ganhas dinheiro porque dinheiro para certas coisas é importante, nomeadamente para prostitutas. E vinho verde. E vinho... Opa! Palhete. Um belo palhete. O que é que eu queria explorar aqui? Não sei se estás familiarizado com um termo chamado, acho que é confirmation bias ou algo assim do género. Portanto, todos nós temos maneiras de ver o mundo, todos nós temos as nossas opiniões e sempre que vemos alguém que expressa opiniões parecidas com as nossas, tendemos a acreditar nelas, apesar de muitas delas poderem ser infundadas ou até mesmo falsas. Por exemplo, a gente pessoalmente gosta pouco do Trump,
se me dissessem a mim que o Trump recentemente disse que ia proibir nas escolas as crianças negras de andarem com as crianças brancas, eu até era gajo de acreditar. Por muito que eu achasse assim, é parvo. Uma boa segregaçãozinha, então nunca fez mal a ninguém. Isso não existe, mas se calhar até saiu uma notícia e eu tendencialmente acreditaria mais nessa notícia do que provavelmente acreditaria que a notícia é falsa. Pá, pronto. E nessas, algumas delas são fáceis da gente fazer esta distinção do trigo do joio, noutras é um bocadinho mais complicado. Eu acho que aqui é este o cenário que nós temos, né? Mas depois de fazer ver... Que é o típico discurso do o homem branco e como é que é a supremacia branca, mesmo nos meios de comunicação, é má, e que temos que promover outros autores. Pá, eu sinceramente fico na dúvida se haver um autor negro que escreve sobre negros faz com que tu te identifiques mais só por seres negro. Isso é a mesma coisa que dizer que eu preciso de autores do Sporting a escrever para me identificar mais sobre coisas do Sporting, quando claramente toda a gente dá opiniões sobre o meu clube. Não eu acho que o que ela estava a dizer especificamente, que é quando estás nos teus anos de formação e se tu não fores exposto a uma cultura diferente, vais pensar que o normal é a tua cultura, tipo o básico, o mais básico, tipo o normal, e tudo que é diferente desse normal, pessoas pretas neste caso, é o exemplo, é anormal. E portanto pode ser visto como inferior, que cria aquele sentimento de coisa, superioridade. E o que é que isto quer dizer? Que perpetua esse ciclo de desigualdade. Okay, mas acho que era isso que ela estava a tentar dizer. Mas até que ponto é que tu a leres os maias ou a leres os lusíadas tens essa percepção? Como é que eu acho que os maias e os lusíadas são apenas duas obras portuguesas que são históricas, têm algum mérito, porque quem as escreveu, pá, perdeu tempo com aquilo e fez um bom trabalho. Pronto, é isso. Não é? Até que ponto é que, sei lá, eu a ler os Lusíadas penso, epá, estes reis foram todos brancos, porque eu acho que em nenhum momento os Lusíadas é uma obra que diretamente promove a supremacia branca. Não promove as conquistas portuguesas. Não tem a ver com até desconstrói, porque cria aqui, portanto, figuras ilustrativas como o Adamastor para enaltecer as conquistas, não é? O Adamastor nunca existiu. Sim, mas até que ponto é que as conquistas de Portugal são eticamente reprováveis nos dias de hoje, estás a ver? Também é por aí, perpetuar que colonializar outros países é uma coisa boa. Também não, eu não sei que educação se dá agora nas escolas, mas é bom que digam, fizemos isto, contudo, no entanto, porém, o ato foi corajoso, fomos incríveis, contudo, agora é errado. Porque sim, é um facto. Mas isso já tem a ver com a história e caraças. Mas ok, os Lusíadas explicam um contexto histórico. É óbvio que a gente sempre que fala na história e fala nos reis, queremos falar sempre naquela parte gira, não é? Sim, aquela mas parte isso é parte... ficção, essa é que é a parte gira, não é? Tipo, sim, nós temos estás a dar história, príncipes e princesas que existiram na vida real. Mas até que ponto é que... mas isso acontece em todo lado. Até que ponto é que a história está enaltecida, do tipo... Oh meu Deus, ele derrotou 20 com um só biqueiro e um peido. É como a padeira de Alves Barrota. Claro, pá. isso é um mito. Não uma importa, lenda. Pá. Não, mito é uma lenda. A gente conta a lenda da padeira de Alves Barrota. Porquê? Porque ganhamos aos espanhóis e não estávamos a contar. E a tática do quadrado. Não é magnífica essa história. Eu acho essa história lindíssima. Agora, até é uma história de defesa contra o colonialismo. Porque era o colonialismo espanhol que vinha cá roubar-nos a independência. E nós, pumba. E para fora como... Percebes? Opa, acho que a linha é muito ténue. De facto, é muito difícil fazer esta distinção. Não sei até que ponto é que a Clara não tem razão. E vamos ver o que é que... Eu acho que tem alguma razão. Não sei que autores é que são dados. Mas dava jeito expor as pessoas a outro tipo de autores, para além de portugueses brancos. Um português asiático. Um português negro. Um português cigano. Era giro. Em vez de tipo, terem o poeta ou o autor do mês e cada um era... Obviamente tem que ter a coisa... Não é só ir para preencher uma cota, como se faz em vários sítios. Sim, é do tipo, ok, este gajo tem uma coisa... Até tem uma obra super interessante, tem um background cultural diferente e enaltece isso. Vamos dar spotlight a isso, pronto. Algo assim. Não sei se fazem isso, mas era uma ideia. Pronto, eu aí depois também entendo a questão de quem defende que a supremacia branca acaba por deturpar as coisas, não é? Porque tendencialmente tens mais autores brancos, os brancos têm mais poder de compra, ou são pessoas mais civilizadas, logo conseguem formar a opinião pública, logo
Aquela pescadinha de rabo na boca, né? Portugal ser branco é o standard, estás a ver? É o normal. E tudo vai deixar de ser. É como na Europa toda, vai deixar de ser. E nós estamos com medo. Daqui a 70 anos acontece. Sabias que a população islâmica na Europa é só 3%? Ainda? Vai chegar a 10 em 2050? Pronto. Não falta tanto. 10%? O que é 10%? Mas a gente fica com medo. Pois. É como aos ciganos. Tu não tens medo dos ciganos? Não. Eu tenho algum. Não. Quando passo lá bem. Sim, quando passo lá bem. Tenho algum. São Algum. muitos aí. Sim, às vezes. Nunca sabe. Mas quando vais à feira não tens medo gigantes. Até queres ir lá para ter uns coisitos baratos. Certo. Aí tu queres ir aos gigantes. Já viste como o contexto é importante? É verdade. É verdade. Tu vais de propósito para ir ter. Mas eu vou de propósito para negociar com os gigantes, que é diferente. Eu já sei que vai lá estar um preço e eu vou dizer assim, não, eu quero o preço a este preço. Ele vai dizer, é 10, eu não, é 5. Ele vai dizer, não, é 10, e tu está bem. E eu, não, é 5. E ele, é 10, eu, não, é 7,5. 7,5 Isto já não é negociar, é regatear. Igual. Pronto. O homem continua por escrever aqui mais umas coisas, mas basicamente ele toca em alguns pontos que eu já toquei. Portanto, diz que temo que a disciplina de português vos tenha falhado redondamente se acharem que um menino preto precisa de ler uma história sobre outro menino preto para se rever nas suas ações ou sonhar mais alto. Vai-me lembrar aquela cena da sereia, da pequena sereia ser preta, em que aparentemente havia mesmo crianças pretas que é tipo, mas isso aí teria de ser um estudo bem feito. E agora não sei se há estudos disso específicos. E mesmo assim estudos podem ser deturpados, porque como aconteceu com a cena do autismo, não sei se lembram desse um estudo que saiu há muitos anos atrás, que dizia que as vacinas causavam autismo. O investigador acabou por dizer que aquilo era tudo falso, mas agora há um meme e até há pessoas que acreditam ainda nisso. Tornou-se como acabou de dizer, um estigma da vacina que causa autismo. Pronto, e agora vem a parte mais interessante, é que ele continua e ele extrapola, nota-se claramente que ele não gostou. Temo que a disciplina de português vos tenha falhado redondamente se acharem que uma mulher lésbica precisa de ler sobre outra mulher lésbica para saber como agir perante o amor. E eu fico-me a perguntar, então o amor lésbico é diferente do amor normal? Se calhar é, não faço ideia. Meninas lésbicas... Só se for para normalizar, é que... uma menina lésbica lê uma relação heteronormativa e pensa, nunca na vida vou ter uma relação desse género. Eu não consigo relacionar com estes sentimentos. Porque o sistema em si é do tipo, tu tens as pessoas normais, que são hetero, e depois tens os outros, que é a comunidade LGBT, que é mais ultra Y. Já está em ultra Y. Já está, ultra instinto. Uau! Mas ou seja, tens o normal, o standard, e depois tens algo diferente. Certo. Que não é tão bom. Certo. É assim que aposto que muita gente se sente. Isto pode-se aplicar a raças, sexualidades, clubes de futebol, tipo tens o Standard, que é o Real Madrid, e depois tens tudo abaixo, que é o Real Madrid. É isso, quem não for do Real Madrid, como é que se sente? Uma porcaria, porque não ganha nada, pá. Exatamente. No entanto, nós continuamos todos os anos sem mudar de clube. Porquê? Porque nós acreditamos que este vai ser o ano. Este vai ser o ano. Ele é Sportingista, teve 20 anos assim. Mesma maneira que com as seleções. É igual, pá. A gente não pode renegar o país onde nós vivemos. A não ser que sejas um gajo que nasceu na Suíça e veio da Albânia. Ou sim, eu ia dizer isso. Ou sejas tipo Inglaterra ou França, não é? Que o gajo principal deles é de Camarões. Tens outro gajo que é tipo de África e outro que também é de África e outro que é da Argélia. África. Também é Tem África. muitos afrodescendentes. Sim, da seleção das ex-colónias. França. Sim. Mas Portugal também tem alguns. Temos aquela colónia da Madeira. Temos da Madeira. Temos daquela colónia da Amadora também. Da Amadora é uma colónia muito forte. É uma colónia. E depois temos gajos da, não sei onde, onde é que o Danilo? É que não temos assim tantos, temos o Danilo, o Rafael Leão, o Semedo e o Nuno Mendes. Ok. Sim. Dava para fazer uma seleção... seleção... para a França, comparando com a França, nós somos uns meninos, literalmente. Sim, somos. Porque... Não, é que podemos fazer uma seleção, como é que eu vou dizer, ariana, se quiséssemos, e não íamos sentir muito... Íamos sentir a falta do Nelson Smith. Não temos o Cancelo no lado esquerdo e no lado direito, pronto. Se quiséssemos ser ultranacionalistas e super, tipo, coisa... Talvez o Rafael Leão é o que fazia mais falta. É capaz, mas metes o Diogo Jota ou Félix e metes o Bernardo Silva do outro lado e o teu ponta de lança pode ser o Ronaldo sempre. Podes fazer isso. Não aconselho, mas podes.
antes de irmos para o futebol, voltando a tocar aqui no tema, o homem continua e tenho aqui uma reflexão que eu gostava de tocar. O homem e branco logo deve ser malvado. O homem é branco, deve ser malvado. Então cancela-se Mia Couto, Água Luz e Inófili não são pretos o suficiente para integrarem a panóplia de escritores racializados. Que é uma coisa muito gira, porque Mia Couto e Água Luz são claramente autores língua portuguesa, tocam muito nessa questão racial e falam sobre as ex-colónias, até porque é de lá que eles vêm. E são brancos. Portanto, é como se a opinião deles agora fosse inválida sobre, portanto, os nossos amigos escurinhos, porque eles não são escurinhos o suficiente. E de certa forma eu consigo perceber o ridículo que acaba por se tornar este tipo de reflexão, não é? Tipo, até que ponto é que a do que foi dito se pode ser aplicada, não é? Porque eu acho que vamos chegar a uma altura que é tipo, tu não vales porque não és isto suficiente, agora tu já vales porque tu já és isto o suficiente. Eu acho que nas escolas devia ser tipo um sorteio. Metes 5 de cada raça, autores, e no início da época... Obrigas a malta a ler. Não. Metes num saquinho e sacas 3, que é um para cada trimestre. Estás a ver? E são esses. Estatisticamente falando, vai-te calhar sempre 3 diferentes. Ao longo do tempo vai ser assim. E vai... Pronto. Pronto. E deixamos isto à sorte. Ao acaso. Que estou a deixar ao acaso. Mas para numa coisa. Nas escolas públicas também tens muitos... portanto, ciganos. Vais precisar de autores ciganos também? Sim. Também tens muitos malta de leste. Vieram para aqui alguns ucranianos. Também tens. Vais precisar de autores ucranianos. Melhor ainda. Mas autores ucranianos traduzidos para o português? Ambos. Tudo. Tens de pôr 5 de cada. Se essa pessoa, se esse tipo de pessoa... Pode haver só um. Se existe, tem que estar lá. Tudo que é background tem que estar lá. Era perfeito. Ele esteve perfeito. Achar acaso. Mas repara numa coisa... ler ali um pouco o trabalho de logística que isto ia dar a todas as escolas do país? Elas já não trabalham muito bem atualmente. Toda a gente se queixa do ensino. Como é que ia dar trabalho? Não entendo. Tu estás a dizer que todas as escolas iam ter que, em primeiro lugar, selecionar autores bons. Sim, isso. E nós não sabemos se existem. Nós não sabemos se existem. A verdade é essa. Isso não é feito de para a noite também. Não estou a dizer que a próxima ano. Não, daqui a 3 anos ativos. Tens 3 anos para fazer isso. Se calhar há preocupações a curto e médio prazo que são mais importantes do que estar a selecionar esse tipo de autores. Também isso aí não demora-te tempo. Eu não sou contra o plano como está hoje em dia. É óbvio que podia ser melhorado, todas as coisas podem ser melhoradas, isso sem sombra de dúvida. Nem sequer rebate essa opinião, concordo plenamente. Mas de facto, se a gente quer criar espaço aqui para todos, chega a uma altura que é quanto espaço é que tu tens que criar? A disciplina de português chega para criar esse espaço? Se calhar não chega, vais ter que extrapolar para outros espaços. Então aí se calhar crias uma disciplina nova, não é? A disciplina de humanidade, não é? Humanidade. E em humanidade falamos sobre a humanidade e os autores humanos. Isso não é educação moral? Ou qual era a outra? E religiosa? Eu tive, mas nós não falámos muito sobre humanidade, falámos mais sobre temas... Sim, fala-se um bocado sobre temas sociais, mas fala-se mais sobre religião. Era opcional e escrevia-me sempre, meu, a sério. Foi das minhas percas de tempo da minha vida. Aquela horinha semanal. Eu até gostei. Eu não, mas eu não gostava da escola, por isso está-se bem. Não gostavas da escola? É tudo aborrecido. Há muitos que também não gostam da escola. Pronto, e o homem continua aqui a escrever, só para finalizar o tema. Pronto, ele escreve aqui algumas coisas. Dos 4 autores do programa português de secundário, 3 são mulheres, e dos 16 consultores desse mesmo programa, 11 são mulheres. Mas suponhamos que ela tem razão, que o problema está na leitura do homem branco malvado, que foi o Miguel Torga, ou na leitura do homem branco malvado, que foi o Zé Régio. Temo que ela não saiba ao certo como funciona a descoberta orgânica da literatura e do gosto pela literatura. Mais um falhanço de certo dos seus professores ou do programa ou da sociedade patriarcal. Nunca seu. A literatura não se descobre porque o autor é gay ou a sua literatura é queer ou porque é um preto e a falar sobre a senzala. Uma descoberta sustentável da literatura acontece organicamente e começa na escola, mas prolonga-se depois e nunca culmina. Eu acho que aqui é onde está de facto a verdadeira reflexão sobre o tema. A descoberta pela literatura, por muito que a escola queira de facto, parte de ti, Se tu não tiveres essa predisposição, tu nunca vais gostar de ler. Eu tenho imensos amigos meus que eu conheço que odeiam ler, não tem pachorra para isso, e está tudo bem com isso, nunca se identificaram. Eu acho que também existe uma coisa que as pessoas deviam fazer, que as crianças deviam fazer um teste logo
no primeiro ou no segundo ano de escola, que é o teste ao ADHD. Porque se tu tiveres ADHD, para ti ler vai ser a coisa mais chata do mundo, porque lês 2 frases, a tua cabeça já está num sítio qualquer, depois ler é chato. É simplesmente chato, porque não te consegues concentrar. Ou seja, eu acho que devia ser, para além das vacinas e o caralho, fazer um teste de ADHD, que é para saber se aquela pessoa precisa de atenção para isso. Mas eu aí depois também temo que, olhando para a sociedade como temos hoje em dia, que o ADHD seja um problema cada vez mais crónico, né? Sim, olhando só por para isso mesmo. Olhando só para tipo redes sociais e a maneira como elas promovem este tipo de consumo de conteúdo instantâneo quase. Sim. Pá, ler um livro não te dá essa recompensa ou esse prazer instantâneo. É algo que vais ter que querer fazer. Sim, o payoff está quase sempre no fim. Sim, ou seja, depois de 500 páginas. Dá trabalho, mas é giro, para quem gostar, como nós. Mas há pessoas que não se conseguem concentrar, leem um parágrafo e continuam a ler e já estão a pensar, aquele não sei o que é, depois eu deixei aquilo por fazer, e depois quando notas já vais 2 páginas à frente e o que é que eu li até agora? Depois é tipo, não me apetece e nunca mais. Eu também entendo a opinião dele, que é... Não é uma aventura prazerosa. Por muito que a gente queira aqui criar um ambiente que fomenta a leitura, pode nunca haver leitura. Pá, e o trabalho é desvirtualizado porque a gente tenta... Por isso é que agora os audiobooks estão a ganhar alguma força. Porque as pessoas podem estar tipo no carro e ouvir um audiobook. Estão a conduzir, estão a ouvir um audiobook. Não só, mas também... Audiolivro. Mas também porque a tua capacidade de retenção quando ouves alguma coisa é muito superior a de quando lês. E esse é que é o principal problema. E uma pessoa uma vez disse-me que leu para aí 5 ou 6 livros numa semana. Também não eram livros muito grandes. Porque tinha o livro à frente e estava a ouvir o audiobook. Ou seja, é como se estivesse a ver legendas. E como é que as pessoas crescem em Portugal? Muitas. A ver filmes com legendas ou séries com legendas. Sim, também é verdade. Ou seja, o cérebro já está mecanizado. Maldito para isso. Salazar! Ou seja, professores, aconselho a ler o audiobook, aconselho a ouvir o audiobook enquanto leem o livro. É uma maneira. Então, nova reforma à vontadinha para as escolas. Popi! Proponho hoje, aqui, em Conselho de Ministros, do PI, que todas as salas de aula tenham auscultadores. Para quê? Para os putos ouvirem os audiobooks enquanto acompanham as leituras. E depois tens outra coisa. Hoje em dia audiobooks o que é? É tipo, tens no teu Kindlezinho o livro, selecionas tudo e text to speech. Pimba, toma, já está. Super rápido, super intuitivo, obrigado inteligência artificial. E gamificar esta cena toda, que é para criar aquela dopamina aos poucos. Que é, gamificar? Por cada 5 páginas que lês, tens direito a uma coisita. Um reward. Pode ser um docinho ou whatever, o que seja o que for. Gosto. Ou então faz mesmo um desafio, uma pergunta de escolha múltipla, para ver se ele esteve atento. E se ele estiver atento... Isso está a trabalho, implica ler, fazer uma pergunta aí. Já começa a ser muito. Mas pode ser um futuro, Sim. Se fizeres através da AI até... Olha, se fizeres através da AI até podes conseguir fazer isso. Pois. Vamos estar atentos, mas sim. A transição digital nas escolas, promovida pelo Partido P. Ainda dizem que somos irrealistas. Por acaso está uma boa medida, estás a gozar? Eu acho não a parte da AI das perguntas e da gamification, mas a cena do audiobook. Sim. Pronto. Próximo tópico. Temos próximo tópico, que horas são? Temos algum, não temos? 5, 6 minutos. Pronto, vamos falar então sobre aquilo que vamos vir falar aqui durante provavelmente um mês, espero eu, que é o Euro. Adoro a transição, tipo ali. O algoritmo do YouTube nem vai saber o que fazer com este episódio. A gente podia falar sobre o Rock in Rio, os festivais de verão, mas isso também acho que era outra coisa que ia dar, tipo pano para mangas, portanto. E mangas para panos. Vamos falar um bocadinho sobre o Euro. A semana passada fizemos, portanto, as nossas previsões para como vai correr este torneio. Temos aqui, claro, conscientemente feita a decisão de que Portugal vai ser campeão europeu, todos nós sabemos disso. Sim. Agora, queria, de facto, estender um bocadinho o jogo. Portanto, já sabemos, campeão europeu, Portugal. Também já sabemos, final, França. Ok. Quem é que vai ser a desilusão? Segundo o nosso bracket que temos aqui, a desilusão vai ser a... Deve ser a Espanha? É a Espanha? É a Espanha. Por perto com a Alemanha? É desilusão? Nos 16 avos. Será essa a desilusão? Se quiseres, tipo, nós... Ora vamos lá para cima então. Segundo a realidade... Vamos para os grupos. Portanto, Eslovénia não é desilusão.
Tchequia não é desilusão. Suíça, talvez, desilusão. Ficar em terceiro. O que é que dizes? Não sei, estes grupos são muito pesados. Eu acho que a desilusão seria mesmo tipo... por exemplo, uma equipa como os Países Baixos, ou França, ou Inglaterra, um dos top 5. Não chegar à final, ou não chegar aos quartos. Não chegar aos quartos. Não chegar aos quartos. Obviamente, jogar contra outro de top não sei das quantas, obviamente que, pronto, aí... Então, Power Rankings, 5 favoritos. França, Inglaterra, Portugal, Alemanha... deixa-me pensar na quinta, porque a quinta tipo, existe todo um nível. Vou dizer Espanha, vou dizer Espanha porque já vi Espanha a jogar. Yeah, eu concordo com os 5. Concordo. É isso. Estamos alinhados. Top 5. Pronto. Então vamos agora para posições mais específicas. Melhor marcador do Euro. O Euro passado foi o Ronaldo. Harry Kane. Vai ter uma super equipa de Inglaterra montada para ele. Ele marca os penaltis. Ele está numa forma do caraças. Ele está com fome de troféus. Ele já foi o melhor marcador acho que do Mundial ou do caraças. É agora. E o senhor Real Madrid? Não acreditas no senhor Mbappé? Ou o senhor Jude Bellingham? Mbappé. Senhor Real Madrid. Não. Acho que vai ficar para em segundo ou em terceiro. Sim. Acho que não vai marcar tantos gols. E eu, olhando para a fase de grupos de um e do outro, acho que a Inglaterra tem uma fase de grupos mais fácil. E era isso que eu ia dizer, é que se calhar o grupo C, o grupo de Inglaterra, é um bocadinho mais acessível a marcar-se uns golinhos do que o grupo D, da França. em que tens uma Áustria que até está mais ou menos e uns Países Baixos que até se aguenta, a Polónia, pronto. Okay. Mas pronto, os outros lados também. É que se fores a ver, tanto a Eslovénia como a Dinamarca estão praticamente ao mesmo nível. Se calhar logo, pronto. Quando é que este jogo se enrola? A Dinamarca com a Eslovénia e não é. Às 5 da tarde, acho eu. É 5 da tarde. Olha, estás a ouvir este episódio e o jogo a decorrer. E pronto. Pode tudo acontecer ainda. Ok. Jogador jovem do torneio. Lamine Yamal. Pode ser jovem deste e do próximo. Nem sequer estou a gozar. Eu gajo tem 16 anos. É o jogador mais jovem de sempre atuando agora. É verdade. Ok, eu vejo, mas eu vou com uma opção mais arriscada. Aquela Eslovénia, pelo que eu estive a ver há bocado com o Filipe em termos de apostas, vou apostar no Benjamin Sesko. É uma boa aposta. Só que ele tem um pequeno problema. Joga na Eslovénia. Enquanto que o Lamine Yamal, quando não tiver um jogo menos bom, se calhar aparece outro gajo qualquer que carrega aquilo, como ontem. Mas ontem ele deu um passo para golo, o Lamine, um grande passo para cá. E destruiu a defesa da Croácia, que não foi bom. O gajo quando arranca... Quem diria, ter velocidade destrói defesas. Agora, povo do Barcelona e de Espanha, deixem o rapaz descansar, não façam como o Pedri, que fez 70 e tal jogos numa época quando tinha pai 17, 18 anos, e agora ainda está a pagar o rei da fatura. Está lesionado desde então, não é? Ele jogou ontem. Eu sei, e o Gavi... Não, mas... a jogar. Queres ver? O Gavi... Não está o Gavi lesionado porque abusam dos meninos. É verdade. Isto é o quê? Vocês são o quê? O Drake? São o Drake? Casa Pia? É o Drake? O Drake. O Drake é um bom exemplo. O Drake é um exemplo mais contemporâneo. É um exemplo mais contemporâneo. Acabaste de mostrar a tua idade. Desculpa. Eu ainda sou da geração Casa Pia. Não sei se Casa Pia para muita gente, para muitos jovens é apenas uma equipa de futebol. Eu sei, mas para mim não. Que eu lembro-me de olhar para a televisão. Continua chamando-me assim. Ok. Bibi. Então vamos para... portanto, já dissemos melhor marcador, jogador jovem. Então o jogador de torneio, achas que vai ser o melhor marcador ou pode ser um jogador diferente? Bola de ouro do torneio. Ora bem, assumindo que Portugal chega à final, o melhor jogador do torneio... João Félix. Não, Bruno Fernandes. Porque ele não só vai marcar uns golinhos, vai fazer umas assistências e fazer a equipa de Portugal ir à final. Ok. Vou apostar no Bruninho. Boa aposta. Quem carrega United às costas consegue carregar Portugal, ok? É bem visto, por acaso tens aí... E nos jogos de preparação ele teve lá, ele marcou presença. Tens uma excelente observação. I'm cooking. Tens aí uma excelente observação. E até uma aposta, eu não diria que não é muito arriscado, porque olhando para o plantel de Portugal, provavelmente ele vai ser dos jogadores mais preponderantes. Tem sido nos últimos anos. Vou contigo. Senhor capitão. Assumindo que Portugal ganha o Euro, e nós já sabemos que vai ganhar, é o Vitinha. Nesse não será a revelação. Não, ele já não há revelação para ninguém. Que segue futebol minimamente bem. Para mim é jogador do torneio Vitinha. Se o Vitinha, acho que o Vitinha está em boa forma. Se o
Martínez der espaço, o Ou Vitinha vai seja, jogar se muito. não for a sala de máquinas de Portugal é que vai carregar Portugal à final. Porque, vamos ser honestos, em termos de ponta de lança estamos numa merda. Temos o Ronaldo que tem quase 40 começar a marcar e o Gonçalo Ramos é tipo um cone autêntico neste momento. Portanto não temos pontas de lança, tem que ser o Diogo Jota. Opa, e olhando para a tendência dos últimos Euros, o Ronaldo até marca alguns, mas não marca tipo, suficientes para eu dizer que ele é o melhor jogador do torneio. Não, eu acho que se ele fizer como... Apesar de em 2016 eu acho que ele foi eleito o melhor jogador do torneio. Como fez em 2016, também ganhámos aquilo. Não, acho que foi o Griezmann que foi eleito o melhor jogador do torneio. É capaz de ter sido. O Ronaldo foi o melhor marcador, acho eu. Porque ele marcou tipo 3 só contra a Hungria ou caraças. Carregou-nos ali que foi uma coisa incrível. Muita gente esquece disso, mas pronto. Se não é 3 foi 2, não importa. Mas pronto. Ia dizer algo, mas já me esqueci. Interrompeste-me, o que é que és que eu te faço? Fizeste-me para outro caminho. E é assim que este podcast termina, meus amigos. Portem-se bem, sigam Portugal, terça-feira, 8 da noite, não se esqueçam, cervejinha, tudo tranquilo e vamos lá, vamos embora. É para ganhar. Até à final! Vamos Portugal! Oh, Portugal, ale! Portugal, ale! Portugal, ale!